galerinha do segundo ano, e aí, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos revisar a unidade 3 de ciências. Preste bastante atenção na nossa aula. Então vamos lá iniciar a nossa aula de hoje com a professora Josilene. Ciclo de vida de uma planta. Vocês sabiam que, assim como todos os seres vivos, as plantas também têm um ciclo de vida? Isso mesmo, as plantinhas, elas, nascem, crescem, se desenvolvem, se reproduzem e um dia morrem, Essa é a vida de uma planta, Faz parte do ciclo da vida de uma planta, tá? Então, elas passam aí por todo esse processo durante a sua vida. As plantas, elas também são divididas em partes, onde nós temos as folhas, as flores, o fruto, o caule e a raiz. E qual seria a função da raiz? Gente, a raiz, que ela fica dentro da terra, ela é importante para manter a planta fixa no solo e retira também do solo tudo que a planta precisa, como por exemplo, água, sais minerais, tudo que a planta necessita para sobreviver. E o tronco, ou caule, O caule, ele transporta a água e o alimento para todas as partes da planta. Enquanto que os galhos, assim como o caule e o tronco, eles levam, a água e o alimento para as extremidades, da planta. Já as folhas são responsáveis pela respiração e pela fotossíntese, que seria aí o processo de transformação do alimento, e glicose, realizado, pelas plantas com auxílio da luz solar. As flores, elas produzem, e armazenam as sementes, que são responsáveis pela reprodução das plantas. E o fruto, assim como as flores, produzem e guardam as sementes, que são responsáveis pela reprodução aí das plantas. Então, aqui, nós temos aí o ciclo de vida das plantas, que eu falei para vocês, aonde a planta, é uma sementinha que é plantada, que se desenvolve, e nasce aí uma plantinha, que ela vai crescer, vai florescer, vai dar seus frutos, e aí um dia, ela vai ficar velhinha e também vai, morrer. E aí vai começar novamente o ciclo de vida. Por quê? Porque quando ela produz a fruta, essa fruta, ela vai ter sementes. Essas sementes vão ser espalhadas para nascerem outras plantinhas, tá? E qual a importância, gente, que a gente falou também muito sobre polinização, Gente, a polinização é o transporte do pólen, E esse serviço, ele geralmente é feito por abelhas, e outros insetos, pássaros, mas o principal polinizador aí é a abelha. Ela transporta o pólen aí das flores aí, para que ele possa ser espalhado e assim ocorra aí a polinização aí da flor, A polinização é um serviço essencial para a reprodução e a diversidade de espécies de plantas, além de fornecer alimento para os humanos e os animais. Então, é fundamental que haja, a polinização da flor para que essa possa dar frutos, E esse processo, o principal responsável é justamente a abelha, que faz aí todo esse processo de polinização, quando ela vai captar o néctar da flor, tá? Na alimentação, a gente também utiliza as plantas, Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, Como que a gente se alimenta, utilizando plantas? Observe, a gente come raízes, isso mesmo. Vocês sabiam que a cenoura, a beterraba, o nabo, que a gente não tem muito costume aqui de conhecer, O nabo, a gente não costuma utilizar, mas a cenoura e a beterraba, acredito que todos conhecem. Elas são raízes, e elas são comestíveis, A gente come aí essas raízes. Os caules, a gente pode estar citando aí alguns exemplos de caules, como a batata, o espargo, a cebola, o alho francês. Então, a cebola e a batata que a gente tem mais costume de tá utilizando, ela é considerada um caule e é comestível, A gente come aí ensopados, A batata assada também, frita. A cebola a gente utiliza muito para temperar os alimentos. E temos as frutas, que é bem variado aí esse cardápio de frutas.
onde a gente tem a maçã, a banana, né? Que você tem o costume de conhecer, a laranja. Aí tem outras, né? Um pouco mais difíceis de achar na nossa região, como a noz, a amêndoas, né? A pera e o morango, né? Que são frutas de outras regiões, mas que às vezes elas vêm, né, nessas feiras livres para serem vendidas aqui também, na nossa cidade. Temos as flores comestíveis também, por exemplo, couve-flor e o brócolis são flores e elas são comestíveis. E as folhas que nós comemos, como couve, salsa, coentro, alface, né? Todas essas folhas, elas são comestíveis e são muito saudáveis. Então, essas plantas que eu citei para vocês, elas são muito importantes na alimentação, fornecem várias fontes de energia, né? Ajudam a nos mantermos saudáveis. E além delas, nós temos outras plantas que têm outras utilidades, como por exemplo, algumas plantas são utilizadas no setor têxtil, ou seja, em fábricas que utilizam aí o algodão e o linho para fabricar panos, né? Roupas. As plantas também podem ser utilizadas para produzir aí móveis, né? Como por exemplo, o guarda-roupa, o rack da sua casa, né? Eles foram produzidos aí com plantas, né? Com a parte aí da madeira da planta. E elas podem ser utilizadas para fins medicinais, como por exemplo, alguns chás, algumas plantas são utilizadas para tosse, né? Para dormir melhor, para se acalmar, né? Então elas têm várias funções. Além, né, de algumas plantas que fornecem resina, né? Fornecem óleo, como a oliveira, que dá azeite de oliva, né? Outras que são utilizadas, né, para fabricação de malas, de rolhas, né, como o sobreiro. Vocês estão vendo o exemplo aqui. Então, as plantas, elas têm mil utilidades, são fundamentais na nossa vida. Por isso, a gente deve preservar e valorizar aí as nossas plantinhas e cuidar delas com muito carinho. Então, deixo meu abraço virtual, espero que vocês tenham gostado da nossa revisão e até a próxima.